Temos falado sobre o conflito cósmico, o conflito que se iniciou no céu entre Satanás e o Senhor Jesus Cristo. Esse conflito entre o mal e o bem se desenrola na Terra ao longo dos anos, ao longo da história, desde que nossos primeiros pais escolheram ouvir a Satanás em detrimento da palavra de Deus, olvidando a palavra de Deus, não obedecendo a palavra de Deus. Ao longo dos séculos, irmãos, Satanás sempre tem procurado destruir a Jesus. Por exemplo, ele procurou destruir a Jesus perseguindo o povo de Israel. Por que perseguindo o povo de Israel? Porque no povo de Israel, na descendência de Abraão, viria então aquele Salvador, aquele em quem seriam benditas todas as nações. Portanto, todas as vezes que Satanás procurou destruir o povo de Israel, ele o fazia pensando em destruir o remanescente, o descendente da mulher, o descendente da mulher que salvaria as nações. Satanás também procurou destruir a Jesus no seu nascimento, fazendo com que Herodes decretasse a morte dos meninos, porque Herodes tinha medo de um rei, havia nascido um rei, e ele não queria então ser deposto por este rei. Mas ainda Satanás procurou destruir a Jesus e a missão de Jesus nas tentações do deserto e em outras tentações não relatadas. Imaginem, irmãos, Satanás vivia diariamente, cotidianamente, a cada momento, tentar a Jesus para fazê-lo desistir da sua missão, para fazer com que ele caísse e dessa forma, então, a missão de salvação não se cumprisse. O clímax desse conflito, irmãos, desse conflito se deu na cruz, quando o Senhor Jesus estava crucificado. Eram os últimos momentos para Satanás fazer com que o Senhor Jesus desistisse do sacrifício expiatório, desistisse do sacrifício feito para cada um de nós. A pergunta 3 da nossa lição, irmãos, fala sobre Mateus 27, 45 a 50. Os últimos momentos do Senhor Jesus na cruz. E a pergunta é: o que Cristo passou na cruz? O que Jesus quis dizer ao perguntar a Deus por que ele o havia desamparado? E como essa cena nos alerta a entender o significado da fé de Jesus. Pense, irmão, Jesus crucificado nos seus últimos momentos. E Jesus pergunta, então, em Mateus 27, 46, Deus meu, por que me desamparaste? O que era isso, irmãos? Jesus que havia andado a vida toda ao lado de Deus, comungando com Deus, tendo Deus presente na sua vida, agora ele pergunta, por que é que o Senhor me abandonou? O que significa isso, irmãos? O abandono de Deus, será que Deus abandonou a Jesus? Ainda o verso 50 diz agora o último momento de Jesus, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Isso quer dizer, morreu. Os pecados da humanidade, irmãos, era o que Jesus estava carregando. Imaginem, Jesus estava carregando sobre si todos os pecados da humanidade, de todas as épocas. Os pecados passados, antes de Cristo, e os pecados futuros, que seriam feitos pelas gerações após a sua morte. Esse conjunto de pecados, esse peso de pecados, fazia com que Jesus não sentisse a companhia do Pai. Fazia com que Jesus se encontrasse separado do Pai. Veja, irmãos, por favor, comigo o texto de Isaías 59, 2. Está na versão fácil de ler. O que separa vocês de Deus são as suas maldades. São os seus pecados que fazem com que ele se esconda de vocês e não ouçam as suas orações. Veja aí, o profeta Isaías, irmão, estava falando para o povo de Israel que os pecados faziam separação entre Deus e o povo. Os pecados faziam com que Deus não ouvisse as orações do povo. E agora, então, irmãos, o Senhor Jesus, que estava carregando todos os pecados da humanidade, não os seus pecados, porque ele não pecou, mas todos os pecados da humanidade ele estava carregando, e agora, então, esses pecados
faziam separação entre Deus e Jesus. Desespero, irmãos, angústia de Jesus. Será que essa separação duraria para sempre? Esse era o temor de Jesus. Será que por conta dessa multidão de pecados, dessa imensidão de pecados, eu vou estar eternamente separado do Pai? Como que Jesus podia resistir uma prova tão grande, uma provação imensa desta ordem? Como é que ele poderia demonstrar uma fé a toda prova? Uma fé inabalável. Veja o texto da nossa lição, escrito por Ellen White, no livro Cristo Triunfante, página 304. Em meio da terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, Cristo sofrera as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente haviam sido dadas a ele com relação a seu Pai. Pela fé, Cristo saiu vitorioso. Bem, irmãos, veja, Jesus estava numa condição que não podia ver ao Pai, mas ele podia lembrar-se de todas as vezes que Deus o havia livrado nas provações, ao longo da sua vida. Ele podia lembrar-se de como Deus havia dado forças a ele para que ele curasse, para que ele ressuscitasse mortos, para que ele pregasse. Essa era a fé de Jesus, irmãos. Jesus tinha esta fé e isso fazia com que ele pudesse estar inabalável nessa circunstância terrível da iminente morte. Veja Apocalipse 14:12, diz assim: aqueles que têm a fé de Jesus, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Veja ainda um texto da nossa lição. A fé de Jesus é tão profunda, confiante e comprometida que os demônios do cosmos e as provações da terra não podem abalá-la. É uma fé que confia quanto não pode ver, acredita quando não consegue entender, agarra com firmeza quando há pouco a se agarrar. Sabe, irmãos, quando você não entende o que está te acontecendo, você se encontra sozinho, somente a fé é que pode te ajudar. Somente a fé é que pode fazer com que você suporte, mesmo quando você não consegue entender. Esta fé de Jesus é uma dádiva que recebemos pela fé. Veja, irmãos, ao exercitarmos a fé, recebemos a fé de Jesus. Vamos aperfeiçoando a nossa fé até que ela seja semelhante à fé do Senhor Jesus. Ela nos sustentará na crise que está à frente. É a fé de Jesus habilitando o nosso coração que nos permite adorar a Cristo como Supremo e perseverar firmemente quando a marca da besta for imposta. Sabe, irmãos, cremos, e a Bíblia diz isso, por isso cremos, que vai haver um momento de intensa perseguição até a morte. Como é que nós vamos resistir, irmãos? Somente pela fé de Jesus. Uma fé semelhante à fé que Jesus teve. Nós devemos viver pela fé. Há 3 versos na Bíblia, irmãos, que dizem a mesma coisa. Abacuque 2:4, Gálatas 3:11 e Romanos 1:17. O justo viverá pela sua fé. Veja, irmãos, o que é isso? É uma fé individual. O justo viverá pela sua fé. Isso quer dizer o seguinte: Alfredo, você vai viver pela fé do Alfredo. João, você vai viver pela fé do João. Maria, você vai viver pela sua fé, Maria. Não é pela fé de outro. Não é a fé de outro que pode nos ajudar, mas é a nossa própria fé. O justo viverá pela sua fé. Nós devemos nos agarrar agora, irmãos, no Senhor Jesus. Devemos desenvolver a nossa fé agora. Como é que desenvolvemos a nossa fé, irmãos? Como que desenvolvemos a nossa confiança em Deus? Através das provações. Quando somos provados, sejam pequenas ou sejam grandes as provações, é aí o momento de exercitarmos a fé. Se nas pequenas provações, irmãos, nós não exercitamos a fé e cedemos às tentações, cedemos ao pecado, cedemos às provações, nós não podemos desenvolver a fé.
ela tem que ser desenvolvida e ela é desenvolvida através das provações. Por isso que temos provações, por isso que temos problemas, por isso que temos tribulações, para desenvolver a nossa fé, para que ela se assemelhe um dia à fé de Jesus. Mas ainda, irmãos, como é que desenvolvemos a fé? Através da palavra de Deus. O verso de Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Podemos ouvir a palavra de Deus na igreja, irmãos, nos sermões. Podemos ouvir a palavra de Deus estudando a Bíblia Sagrada, estudando livros que nos ajudem a chegar mais perto de Deus. Podemos desenvolver e procurar ter a fé de Jesus através do estudo da lição da escola sabatina. Por isso que eu gosto tanto, irmãos, das lições da escola sabatina. Elas aumentam a nossa fé. Ela faz com que nós tenhamos na mente passagens bíblicas, versículos, para nos ajudarem nos momentos decisivos, para nos ajudarem quando estamos sofrendo, para nos ajudarem quando estamos felizes, quando temos que tomar uma decisão. O estudo da palavra de Deus. E quando é que nós vamos fazer o estudo da palavra de Deus, irmãos? É hoje. É agora. Graças a Deus, irmãos, pelo plano da escola sabatina, que tem um estudo sistemático para cada dia, para que nós possamos estudar a palavra de Deus e fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia estar aumentando a nossa fé para estarmos preparados quando tivermos que demonstrar uma fé inabalável, como a fé do Senhor Jesus, a fé de Jesus.